Glória a Deus. Pessoal, nós estamos em uma série de mensagens, a direção divina, né? O primeiro domingo nós falamos de começar aonde você está. Qual é o melhor tempo de nós mudarmos a nossa vida? Qual é o melhor tempo de começarmos? Não é no passado, porque já passou. Não é no futuro, porque o futuro não nos pertence. Então, o melhor tempo de começar uma mudança na nossa vida é hoje e agora. Esse foi o tema da primeira mensagem. A segunda mensagem, nós falamos sobre respeitar, né, a placa de pare, né? Tem um momento na nossa vida que a gente precisa parar, a gente precisa reabastecer. A nossa vida é como uma viagem, né? Tem momentos, se a viagem for longa, e a nossa vida é uma vida longa, graças a Deus, segundo os padrões terrenos, segundo algumas pesquisas, a nossa vida, ela dura, eu acho que 25.375 dias, é uma média diária de uma pessoa viver. Faz a conta aí, irmão. Perguntou, quanto que dá isso, pastor? 75 anos. É a média diária. Então nós precisamos, nessa caminhada, nós precisamos de vez em quando dar uma parada, respeitar os stops da vida, reabastecer, fazer uma manutenção para que a gente possa continuar andando. E nessa manhã, nós vamos falar sobre permanecer. Decida permanecer na presença de Deus. Em 2008, eu fui desafiado a abrir um trabalho lá na cidade de Vargem Grande do Sul. Eu fiquei lá durante alguns anos, uma cidade pequena, não sei se você conhece, 39 mil habitantes, é o que tem a cidade lá. E eu fiquei um tempo naquela cidade lá. Eu era pastor auxiliar aqui na igreja do Nazareno do DIC 4, a Getsemane, e eu fui para lá. E começar um trabalho numa cidade pequena, numa cidade totalmente católica, né? Onde em cada canto tem uma igreja, e uma igreja grande da igreja católica, não é fácil. Passamos por algum tempo lá. Muitas vezes eu pensei em desistir, pensei em não permanecer lá. E você imagina quando eu recebo a visita de um pastor, de uma igreja que estava, na época estava em crescimento, e ele chega para mim e faz uma proposta para mim voltar, para mim ser auxiliar dele, voltar de lá. Era tudo que talvez a minha carne, o desejo humano queria, porque, como eu disse, a igreja não era fácil, uma igreja de 50 membros, uma igreja praticamente de 2, 3 famílias, e aí ele me faz esse convite para voltar, para trabalhar com ele. Mas eu olhei para ele, depois do café que eu tomei com ele, e eu falei para ele o seguinte: olha, pastor, eu agradeço muito o seu convite, mas eu vou permanecer. Às vezes permanecer não quer dizer que você está parado, quer dizer que você está andando. Porque você imagina se eu tivesse voltado com esse pastor para ser auxiliar dele em uma igreja, nós não nos teríamos conhecido, né? Eu não teria conhecido essa equipe de pastores, de ministros, de líderes abençoados, eu não teria conhecido essa igreja abençoada. Então, permanecer naquele momento não queria dizer que eu estava parado, queria dizer que eu estava na direção divina. Você está entendendo? Então, hoje nós vamos falar sobre permanecer. Craig Groeschel, ele diz: você não precisa ter fé para concluir,
basta ter fé para dar o primeiro passo. Tudo começa no primeiro passo. Há um provérbio oriental, acho melhor falar assim, porque às vezes a gente fala que é japonês e é chinês e é coreano. Então, um provérbio oriental que diz o seguinte: toda jornada grande, ela começa com o primeiro passo. Toda caminhada grande, ela começa com o primeiro passo. Você tem que levantar e dar o primeiro passo. Não é a intensidade do movimento, não é você correr demais, não é os que correm e que saem na frente que vão chegar na linha de chegada, mas é aqueles que permanecem, é aqueles que começam, é aqueles que dão o primeiro passo e permanecem. Então, permaneça na presença. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, o verso 22, diz assim, Paulo falando, ele diz: agora, compelido pelo Espírito Santo, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá lá. Olha o que é interessante, Paulo está dizendo, olha, eu estou sendo compelido pelo Espírito Santo, o Espírito Santo está me mandando ir, mas eu não sei o que vai me acontecer lá, eu não sei o que vai me acontecer se eu ficar, mas eu também não sei o que vai me acontecer se eu partir. Você está entendendo a jogada? Não é ir ou ficar, é estar na direção do Espírito Santo de Deus, porque para algumas pessoas o Espírito Santo pode dizer, vá, mas para outras pessoas ele está dizendo, fique. Então não importa se você vai ficar, ou se você vai permanecer, mas a questão é, você está debaixo de uma direção divina? Você está autorizado pelo Espírito Santo de Deus para ir ou para permanecer? Paulo diz, agora compelido pelo Espírito Santo, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá lá, senão que em todas as cidades, o Espírito Santo me avisa, que prisões e sofrimento me espera. A vida cristã não é uma vida fácil, não é uma vida cheio somente de bonança, somente feito de alegria. Tem hora que a gente está muito alegre, mas tem hora que a gente chora, e isso é vida. A vida é exatamente isso, é aquilo sempre que eu falo para os médicos e os enfermeiros, eu não sei ainda, já me falaram 500 vezes, mas eu não decorei. Existe um aparelho na UTI, que ele é colocado assim, ele mede a intensidade da batida do coração, ele vai para cima, vai para baixo. Qual que é o nome, pastor Silvânio? Eletrocardiograma, é isso mesmo? É isso mesmo? Tem 2 médicos aqui, eu estou conferindo com ele, a validade dele é maior do que a sua. Então, eletrocardiograma. Então, no eletrocardiograma, quando você vai lá, é colocado no coração para medir a batida do coração. A batida, quando o coração para de bater, isso quer dizer que você não tem mais vida. Então a batida do coração, ela vai lá em cima, certo? E ela vai lá embaixo. Ela vai lá em cima e ela vai lá embaixo. Agora acontece, de repente você está com um amigo, com alguém conhecido lá na UTI. Aí de repente você está ali numa visita e você olha lá em cima, lá embaixo, lá em cima, lá embaixo. Aí de repente assim, sem problema nenhum, sem esforço para cima e sem esforço para baixo. Vai só numa linha reta. O que aconteceu? Você vai ficar tranquilo se você conhece a pessoa e ela está numa linha reta só. O que você vai acontecer? Vai pensar, essa pessoa morreu. Então, por que é que você quer que a sua vida seja sempre assim? Seja sempre, porque uma vida sempre assim é uma vida que está no controle, mas uma vida que tem altos e baixos, quer dizer o quê? Que você está vivendo o propósito de Deus para a sua vida, lá em cima, lá embaixo, lá em cima, lá embaixo. O nosso Deus é um Deus de montanhas, mas é um Deus de vale. Você pode dar um glória a Deus? Aleluia. Então Paulo está dizendo, olha,
senão que o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimento me espera. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, tão somente que eu possa poder terminar a corrida e completar o meu ministério. Tem pessoas que não estão, completando o ministério. Por quê? Porque não estão permanecendo, não estão ficando no propósito de Deus. E aí ele vai continuar, terminar a corrida e contemplar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar o evangelho da graça de Deus. João capítulo 15, o verso 4 disse, Jesus disse: permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto de si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecer em mim. Em Atos, onde nós acabamos de ler a história de Paulo, Paulo tinha permanecido 3 anos lá na cidade de Éfeso. Foi o maior tempo que Paulo ficou em uma cidade, mas ele entendeu, o Espírito Santo entendeu que era hora de Paulo sair. Para Paulo era melhor estar lá. Paulo trabalhava, tinha a sua tenda lá, ele fazia trabalhar com couro. As pessoas conheciam Paulo. Paulo tinha amigos na cidade de Éfeso, estava tudo tranquilo. Mas Deus estava dizendo para Paulo: permaneça na minha presença. E aí, Paulo está todo tranquilo, o Espírito Santo diz: agora eu quero que você vá. Muitas pessoas choraram, pediram para Paulo não ir, mas Paulo estava o quê? Permanecendo na presença de Deus. Ele está dizendo o seguinte: olha, eu vou cumprir porque o Espírito Santo está me guiando, o Espírito Santo está em mim, eu estou em Jesus, Jesus está em mim, eu estou permanecendo em Jesus, e Jesus está em mim. Eu sei que o que me espera é dificuldade, eu sei que o que me espera é tribulação, mas eu vou permanecer em Deus, eu vou permanecer em Jesus. Parar não significa permanecer no contexto espiritual. Muitas vezes parar no contexto espiritual quer dizer que você está avançando. Você consegue entender isso? Lá quando Jesus fala para Nicodemos, Jesus disse: Nicodemos, aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, eles são como vento, eles não sabem para onde vão e nem sabem, eles não sabem para onde vão, só sabem que o quê? Que o Espírito Santo vai guiar eles. Meu amado, Deus está dizendo para você nessa manhã, é tempo de permanecer. Se eu não me engano, lá no livro de Gênesis, capítulo 35, dá uma conferida aí para mim mudar, porque às vezes o pessoal fala assim: pastor, você errou o versículo, mas aí o cara fala assim, é 35 mesmo, aí ele mexe lá no Google lá, vai ver, fala da história de Isaac. A Bíblia diz que numa época de secas, Isaac quis descer para o Egito, ele estava em Gerar, era mais fácil ele sair daquela dificuldade. Ou é 35 ou é 25, alguma coisa aí, depois, tá em Gênesis, 25, aí, tá vendo, irmão? Acertei. Isaac queria descer para o Egito, e o Egito representava o que? Escravidão. Egito representava fora da presença de Deus. Deus disse: olha, vou tirar vocês dessa escravidão, vou tirar vocês do Egito, e vocês não voltarão mais para lá. Mas no momento de dificuldade, no momento de seca, Isaac quis descer para o Egito. Aí Deus aparece para Isaac e diz: não desça para o Egito, permaneça aonde você está e eu vou te abençoar. A Bíblia diz que Isaac ficou lá em Gerar, no meio da seca, e naquele ano, no meio da seca, porque ele permaneceu, a Bíblia diz que ele plantou e colheu 100 por 1, ele ficou tão rico que os seus vizinhos começaram a ter ciúmes dele, de inveja.
não é o tempo, não é o lugar, é permanecer na presença de Deus. Qual é o lugar da bênção de Deus, irmão? É na Europa. A Europa está passando em crise. É nos Estados Unidos. Tem mais mendigo do que o Brasil nos Estados Unidos. Aonde que é o lugar? O lugar pode ser em Vargem Grande do Sul, uma cidade de 39 mil habitantes. O lugar pode ser em Campinas. O lugar pode ser na Europa. Mas não pode ser nenhum lugar se não for na presença de Deus. Se não for o lugar que Deus quer que você esteja. Pastor, eu vou mudar de igreja, vou para outra igreja. Deus te autorizou? Porque se Deus não autorizou, o teu lugar ainda é aqui. Mas eu não gosto do pastor, mas eu não gosto do líder, não importa. Se você não gosta do pastor e não gosta do líder, é porque você está lá embaixo, mas vai chegar um momento que você vai estar lá em cima. O lugar é o quê? É onde você está na presença de Deus. Agora, Deus está dizendo para você que você hoje deve desistir de tomar decisões precipitadas. Devo ficar no meu emprego ou devo pedir a conta? Essa é a nossa vontade de desistir. Devo fechar um negócio ou insistir mais um pouco? Devo permanecer no namoro? Ou devo encerrar logo esse namoro? Devo permanecer no meu casamento ou devo pedir o divórcio? Devo perdoar e dar uma nova chance ou terminar de vez esse relacionamento? Devo permanecer nesse curso, nessa enfermidade, nesse curso, nessa faculdade, ou ir até o fim? Porque Deus tem algo melhor para a minha vida. Deus está dizendo para você, nessa manhã, é tempo de permanecer, é tempo de ficar. Às vezes tenho vontade, William Shakespeare, poeta, eu não consigo, travou. Às vezes ele disse, tenho mais vontade de ficar do que desejo de partir. Aqui não está falando da tua vontade, porque quando a gente briga, quando a gente passa um tempo no casamento, e a gente briga e fica meses brigado, qual é a vontade que a gente tem? De separar. Deus está dizendo, permaneça. Amém? Quando a gente está insatisfeito com o nosso trabalho, o que a gente quer fazer? A gente quer meter o pé, meter o louco. Deus está dizendo, permaneça até eu dizer, saia. Não é tempo de tomar uma decisão precipitada. É tempo de permanecer na presença de Deus. Tem um livro muito pequeno na Bíblia, o livro de Ruth. É um livro de 4 capítulos. E eu quero ler um capítulo para você muito interessante sobre a questão de permanecer. Diz assim, Ruth capítulo 1. No dia em que os juízes julgavam, houve fome na terra de Israel. E um homem de Belém de Judá foi morar por algum tempo na terra de Moabe, com a sua mulher e seus 2 filhos. Moabe era uma cidade que não pertencia a Jerusalém e nem ao povo de Deus. Esse homem se chamava Elimeleque, e a sua mulher se chamava Noemi. Os filhos se chamavam Marlon e Quileon, e era efrateus de Belém de Judá. Foram à terra de Moabe e ficaram ali. Algum tempo depois, Elimeleque, o marido de Noemi, morreu, e ela ficou sozinha com os 2 filhos. Estes casaram com mulheres moabitas. O nome de uma delas era Orfa, e o nome da outra era Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Depois, morreram também Marlon e Quileon, os 2 filhos de Noemi. E assim, ela ficou sozinha, sem os 2 filhos e seu marido. Então Noemi voltou da terra de Moabe com as suas noras, porque ainda em Moabe ouviu que o Senhor havia se lembrado do seu povo, dando alimento. Assim ela saiu do lugar onde havia morado, e as 2 noras estavam com ela. Então caminhavam, voltando para a terra de Judá. E Noemi disse às suas noras, vão agora, e volte cada um para a sua mãe. De onde que elas eram? De Moabe. Noemi estava voltando para Jerusalém.
Ela diz: volte cada um para a casa da sua mãe, e que o Senhor seja bondoso com vocês, assim como foram bondoso com os que morreram comigo. Morreram com os que morreram e comigo. O Senhor faça com vocês, faça que vocês sejam felizes, cada um na casa do seu marido. E deu um beijo em cada um delas. Elas, porém, começaram a chorar alto e lhe disseram: não, nós iremos com a senhora para junto do seu povo. Mas Noemi disse: volte, minhas filhas, por que vocês irão comigo? E aí no verso de número 16, Ruth diz: porém Ruth respondeu: não insista para que eu te deixe, nem me obrigue a não segui-la, porque aonde quer que você for, eu irei, e aonde quer que você pousar, ali pousarei. O seu povo é o meu povo, o seu Deus é o meu Deus. Onde quer que você morrer, morrerei eu, e aí serei sepultada. Essas duas mulheres, elas tiveram escolha de voltar para a sua casa, para a sua terra de Moabe, que era mais fácil. Noemi diz: eu não posso ter mais filhos para vocês casar, então voltem para a casa de vocês, para a terra de vocês, e casem de novo, e lá construam família. Órfão achou que aquilo era mais fácil. É mais fácil tomar algumas decisões, é mais fácil se separar quando o casamento está desgastado, de que você investir e recuperar esse casamento de novo. Porque o investimento demora, é desgastante. É melhor separar e começar de novo, do que ficar, lutar e permanecer. Qual é a decisão que você está tomando? O lado mais fácil da história? Órfão pegou o lado mais fácil da história. Eu vou voltar para a minha terra. Eu lembro quando eu estava lá, depois de um ano lá na cidade, lá, eu olhava aquilo lá e falava: meu Deus, que vontade de voltar. Vontade de voltar para Campinas, para estar a minha vida, era a coisa mais fácil de se fazer. Mas não era o plano de Deus. A Ruth, ela diz: não, eu estou contigo. Eu aprendi que o teu Deus é um Deus de vale, mas Ele é um Deus de monte também. Eu vou contigo. Porque aonde você for, eu vou. O teu Deus será o meu Deus. Ela conheceu um Deus que fez com que ela permanecesse debaixo da proteção desse Deus, permanecesse no lugar que Deus tinha colocado para ela permanecer. É mais fácil sempre tomar as decisões mais fáceis. A gente às vezes arruma uma treta, né? Muita treta, vixe, como diz o pregador Lu. E a gente, em vez de arrumar essas muitas tretas, a gente prefere o lugar mais, a escolha mais fácil. Virar as costas, sabe? E continuar a nossa caminhada. Mas aquilo que nós deixamos para trás sem resolver, um dia vai nos assombrar. Porque o mundo, ele gira. E aquilo que às vezes eu deixo sem resolver, às vezes eu vou encontrar lá na frente. Então nunca escolha o caminho mais fácil. Escolha o caminho que Deus quer para você. Invista no teu casamento. Permaneça naquilo que Deus quer para a tua vida. Ruth permaneceu. E anos depois veio a sua restituição. Veio o seu pagamento. Lá em Ruth capítulo 2, e o verso 11 diz: Boaz respondeu:
contaram-me tudo que você tem feito por a sua sogra. Alguém ouviu falar que ela, Ruth, tinha permanecido. Boaz falou: olha, a cidade inteira falou da escolha que você tomou. Você não tomou a escolha mais fácil, você escolheu o caminho de Deus, e muitas vezes o caminho de Deus é um caminho que tem pedras, que tem gigantes, mas é um caminho que tem recompensa. Aleluia. Contaram-me tudo que você tem feito por sua sogra, depois que você perdeu o seu marido, como deixou seu pai, sua mãe, sua terra natal, para viver com um povo que você pouco conhecia. O Senhor te retribua o que você tem feito. O Senhor te retribua o investimento que você tem feito no seu casamento, não tem desistido. O Senhor retribua que por você não desistir da sua vida, apesar das suas lutas contra as suas depressões, apesar de suas lutas contra as suas enfermidades. O Senhor te retribua tudo aquilo que você não tem desistido. Aleluia. A maioria da igreja que faz parte da igreja aqui, que está mais de um tempo, sabe que no ano passado foi um ano muito estranho para mim. Foi um ano que eu entrei em uma depressão profunda, foi um ano que eu entrei em uma ansiedade profunda, foi um ano que eu fiquei mais um ano tomando remédio para dormir. Acho que na semana passada agora, acho que no Fantástico, na Record, eu vi lá que o remédio que eu tomava para dormir, o bicho era terrível. Só para vocês terem uma ideia, quando eu ia tomar o remédio para dormir, eu falava para minha esposa: olha, eu posso tomar? Porque depois que eu tomava, eu virava um zumbi. Você falava comigo, eu falava contigo, mas ele dava sonambulismo, zupidem. E aí, no sábado eu estava em casa, e aí eram as 8 horas, eu falei para minha esposa: olha, posso tomar? Ela falou: pode, porque ela sabia que depois que eu tomasse, eu tomei. E passou algum tempo, ela passou mal. E aí minha filha estava lá no Cambuí, eu acho, com a galera. E aí ela falou: me leva no hospital. E aí eu peguei o carro, saí da minha casa, fui no hospital. Chegou lá, ela ficou lá boa parte da noite lá no hospital. Teve briga de um cara que ia ser atendido, estava demorando com segurança. Teve um monte de coisa ali naquele hospital, levei mais perto aqui no Ouro Verde. Aí eu peguei o carro, fui para casa, coloquei o carro dentro de casa, fui para a cama, dormi, acordei no outro dia. Agora eu estou te contando essa história por quê? Porque a minha esposa me contou, porque eu não lembro até hoje nada disso que eu fiz. Você imagina um sonâmbulo dirigindo o carro? Foi isso que aconteceu. Pensei muitas vezes em suicídio. Pastor? Pois é, irmão, estava fundo o negócio. Graças a Deus que tinha um grupo de líderes e pastores aqui que me apoiaram durante esse ano. E aí amenizou da igreja perceber, e a igreja continuou avançando e caminhando. E eu pensei muitas vezes em desistir. Por quê? Porque era a opção mais fácil. Mas permaneci. E a cada vez que eu permanecia, Deus abençoava mais e mais e mais e mais o meu ministério, a minha casa, a minha família, porque a opção mais fácil era: eu vou me entregar, vou desistir, vou largar tudo, vou fazer outra coisa. Porque uma coisa que eu sou pastor nessa igreja, irmão, por chamado, né? Eu recebo um salário da igreja, sim, recebo, mas é por chamado. Consigo sobreviver
sem o salário da igreja. Só assim, porque algumas pessoas podem pensar isso. Eu estou aqui por chamado, por aquilo que Deus me chamou. E por estar no chamado e permanecer naquilo que Deus tem feito para mim permanecer, as coisas têm avançado. A cada dia as coisas têm caminhado comigo, com a igreja, com a família, com os pastores. Glória a Deus. Desde o dia 25 de dezembro do ano passado, eu não tomo remédio para depressão, eu não tomo remédio para ansiedade, eu não tomo remédio para dormir, mas eu durmo até demais hoje em dia. Durmo mais do que o gato, fica disputando eu e a Sofia lá em casa, quem dorme mais. Por quê? Porque eu resolvi permanecer no lugar que Deus colocou para mim permanecer. Não saia do lugar, não escolha o caminho mais fácil. Amém? Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque você sabe que durante essa semana, esse mês, você pensou em parar. Você pensou em desistir. Você pensou em escolher o caminho mais fácil. Aguentar firme nunca será fácil. Permanecer não é para os fracos. Permanecer é para os fortes. Greg Goschel, ele diz: quanto mais Deus deseja te usar, presta atenção, quanto mais Deus deseja te usar, maior a probabilidade de você se sentir tentado a desistir. Vamos repetir? Quanto mais Deus deseja me usar, vamos, gente, maior a probabilidade de eu tentar desistir. Então não desista. Permaneça. Não saia da presença. O que Deus deseja que você deseje. Para permanecer na presença, por onde você for e quando você for, primeiro, seja sensível à direção do Espírito Santo de Deus. Verso 22 de Atos, que lemos, diz: compelido pelo Espírito Santo, estou indo para Jerusalém. Ser dirigido pelo Espírito Santo é a única garantia que você vai permanecer no lugar certo. Seja indo ou voltando, você estará seguro na presença de Deus. Seja dirigido pelo Espírito Santo. Escute a voz do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz, eu acabei de falar nessa própria mensagem, lá em João capítulo 4, que aqueles que são nascidos de novo, eles são guiados, eles são dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Não tome decisão sem o Espírito Santo de Deus falar contigo. Se você tomar uma decisão pelo seu próprio coração, pelos seus próprios desejos, você tem 100% de chance de você errar. Tome decisões guiadas pelo Espírito Santo. Tudo começou com um homem temente a Deus. A nossa história, a história da Bíblia, a história do povo de Deus, começou com um homem temente a Deus chamado Abraão. Gênesis capítulo 12, verso de número 1 diz: então o Senhor disse a Abraão: saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu te mostrarei. Tudo começou com Abraão em ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Mas quando a gente fala de ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, você não entende. Sabe por que você não entende? Porque talvez você não sabe o contexto de Abraão. Abraão
morava em um lugar idólatra, Uz dos caldeus, que para cada ser humano que habitava lá tinha mais de 10 ídolos, mais de 10 deuses. Tinha Deus para tudo, Deus para tudo. E Abraão era um idólatra, irmão, morava nesse meio. Mas no meio dessas vozes todas que ele ouvia de outros deuses, ele soube distinguir a voz do Espírito Santo de Deus. Ele soube distinguir a voz de Deus quando ele disse: ei, saia da tua terra. O que ele está dizendo? Olha, permaneça, Deus está dizendo, permaneça na minha presença. Para que você possa entender, porque existe a gente fica pensando, pastor fala saia e permaneça, saia, permaneça. Você imagina assim, quando Deus levou o povo do Egito, a Bíblia diz que durante o dia tinha o quê? Uma nuvem no acampamento de Israel, para proteger o pessoal, dar uma sombra ali no deserto. E à noite, como era muito frio, abaixo, sei lá, de 20 graus, tinha uma coluna de fogo. Então, quando a nuvem parava, aquela nuvem representava a presença de Deus. Então, quando a nuvem parava, o pessoal parava embaixo da nuvem. Quando a nuvem andava, o pessoal andava, mas ficava onde? Debaixo da nuvem. Então, se a nuvem estava parada ou andando, e eles estavam debaixo da nuvem, quer dizer o seguinte, que ele estava permanecendo na vontade de Deus, permanecendo na presença de Deus. Você está debaixo da nuvem ou está fora da nuvem? Romanos capítulo 8, verso 14 diz: porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Todos aqueles que são guiados. Sabe o que é uma pessoa guiada? Uma pessoa que não sabe o caminho e alguém vai guiando essa pessoa para um lugar. E a Bíblia diz que todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque só os filhos escutam a voz do Pai e obedecem. Você precisa entender que Deus é teu Pai. Porque só quando você entender que Deus é o teu Pai, e você deve prestar obediência a Ele, você vai entender o que é ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Segundo, tenha certeza em meio às incertezas da vida. 22b diz: estou indo para Jerusalém sem saber o que me acontecerá ali. Eu tenho uma certeza, o Espírito Santo está me guiando. Eu tenho uma certeza, o Espírito Santo está falando comigo para permanecer. Mas eu não sei o que vai acontecer se eu permanecer. Paulo diz, pode vir tribulação, mas Deus vai estar contigo. Pode vir dificuldade, mas Deus vai estar contigo. Como diz lá no livro de Jeremias, quando passares pelas águas, elas não vão te afogar. Quando passares pelo fogo, ele não vai te queimar. Por quê? Porque eu estou contigo. Deus muitas vezes, meu irmão, Ele não nos livra da cova do leão, Ele não nos livra dos leões, mas Ele nos livra na cova. É diferente de Ele nos livrar da cova, Ele nos livra lá na cova. Então, no meio da dificuldade, Deus vai fechar a boca do leão. Eu acho interessante quando o imperador lá, o rei, depois que manda Daniel para a cova, e ele fica orando, intercedendo a Deus, e a Bíblia diz que aqueles leões estavam famintos, estavam com fome, mas Daniel era um homem de oração, Daniel era um homem santificado,
Daniel era um homem que não andava na carne. E o que o leão, que é um animal carnívoro, gosta? De carne. E aí quando Daniel cai lá na cova do leão, não acontece nada. Leão não devora pessoas que estão santificadas, que não estão na carne. O diabo não afeta. Ah, pastor, o diabo está sobre a minha vida. Meu irmão, se você está com a vida santificada, o diabo não sente nem teu cheiro. O diabo gosta de carnalidade. O diabo gosta de pecado. O diabo gosta quando a gente desobedece a Deus. Mas quando a gente está certinho, caminhando, santificando a nossa vida, o diabo nem sente cheiro da nossa carne. Porque a nossa carne está morta. Paulo diz: eu já estou crucificado em Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, aleluia. O inimigo não pode nos achar, por quê? Porque já morremos. O diabo não pode nos matar, por quê? Porque já morremos, somos um homem morto, homens e mulheres mortas. Então o diabo não tem acesso à minha vida, o diabo não tem acesso a tua vida. Então tenha essa certeza. Paulo diz: estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá lá. E de fato ele não sabia, mas lá tinha emboscada dos judeus, lá esperava a prisão, lá em Cesareia. Mas ele não estava preocupado com isso, ele estava preocupado em estar na presença de Deus. Ele estava preocupado em estar debaixo da guarda de Deus. O Salmo diz: aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Você está muito cansado, irmão. Por quê? Porque você saiu debaixo da sombra do Onipotente. Descansa. Salmo 119, verso 105 diz: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Deus quer que você pare de correr atrás de coisas que só fazem sentido para você. Ele deseja que você deseje o que Ele deseja e o que Ele quer para você. Para de correr atrás de coisas, irmão, que não faz sentido nenhum para você. E comece a correr atrás daquilo que Deus quer para a sua vida. Vai fazer mais sentido. Sabe, não sei se você já leu Eclesiastes de Salomão. Salomão vai dizendo: olha, vaidade, da vaidade, tudo é vaidade. E o que ele está dizendo? Olha, eu estou correndo atrás de coisas como se estivesse correndo atrás do vento. Eu não sei se na hora do louvor, você viu aquelas crianças aqui atrás das rodinhas aqui, como é que chama? Das florzinhas que o Fabinho colocava aqui. Você viu as crianças e elas tentando pegar? Isso é vaidade, irmão. Salomão sabia o que era isso. Vaidade é exatamente correndo atrás das luzes, correndo: cadê a luz? Vou pegar, cadê a luz? Cadê a luz? Não pega, deixa eu pegar essa rosa, levar para minha esposa. Aí você chega lá e diz assim: tanto esforço para não pegar. Vaidade é isso. Salomão disse: olha, procurei felicidade na vaidade, procurei felicidade em ter mulheres. 300 mulheres Salomão tinha, 700 concubinas. E ele disse: olha, tive mulher do olho verde, do olho vermelho, sem olho, cabelo grande, cabelo pequeno, né? Tive mulher alta, baixa, gigante, tive todo tipo de mulher. E eu olhei e falei assim: não é isso que traz felicidade. Aí ele diz: vou procurar outra coisa, vou procurar em comprar, em gastar. Se eu for lá no shopping, lá entrar naquelas lojas, lá comprar um monte de sapato, eu vou tirar o meu estresse. Aí Salomão diz: comprei escravos, comprei propriedades,
comprei um carro novo e depois eu olhei e vi, isso não trouxe felicidade para a minha vida. Aí Salomão diz, vou construir, vou trabalhar demais, porque quem sabe eu trabalhando demais, eu vou ocupar a minha mente e aí eu vou ser feliz. Aí ele começa a trabalhar demais, construir barreiras, construir represas, construir prédios, construir templos, construir casas. E aí no final ele diz, olha, eu só cansei e eu não encontrei felicidade. Aonde você está procurando felicidade, meu irmão? Me diga. Me diga. Tem um ambiente mais maravilhoso do que esse de você estar aqui, ouvindo Deus falar. Deus está falando com você nessa manhã, amém? Ouvindo Deus falar com você. Aí Salomão no capítulo 12 diz, olha, eu vi que tudo era vaidade. E vi que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Ou seja, Deus colocou um buraco tão grande dentro do meu coração, que eu compro uma casa para ser feliz e a casa, ou esse buraco dentro de mim, me engole a felicidade da casa. Eu vou trocar de namorado, namoro um mês com uma, no outro mês com outra, e de repente eu olho, cai tudo aqui dentro e digo, olha, engoliu tudo, é vaidade, eu vou procurar ganhar muito dinheiro, e de repente eu descubro que tudo aquilo é vaidade. Então Deus colocou um buraco muito grande, a eternidade dentro do coração do homem, que só pode ser preenchido com o quê? Com algo eterno. E quem é que é eterno, capaz de preencher todas as nossas necessidades? É Deus. Então quando Deus preenche o meu coração, eu vou estar contente com a minha esposa, eu vou estar 29 anos casado com ela, e os meus olhos vão brilhar para ela, como fosse quando ela tinha 17 anos atrás. Eu vou gostar do meu carro, que mesmo que já não paga mais IPVA, eu sou feliz com ele, porque não é ele que me traz felicidade, porque a felicidade eu já encontrei em Jesus. Eu não vou procurar Deus em outras igrejas, porque eu já encontrei Deus aqui. E então, se eu encontrei Deus aqui, eu estou satisfeito com aqui e agora, porque Deus fala comigo, porque quando eu entro na minha casa, quando eu saio da minha casa e venho para a igreja do Senhor, não é que eu venho buscar Deus, eu venho adorar Deus, porque eu já trago esse Deus dentro de mim para a igreja do Senhor. Então não é o local, é eu ser cheio da presença de Deus. Então nessa manhã eu proíbo você de desistir. Com a autoridade que Deus está me dando nessa manhã, eu proíbo você de desistir, eu proíbo de você desistir dos sonhos que Deus tem para a tua vida, eu proíbo você de desistir da tua vida, todo espírito de suicídio cai por terra, eu proíbo você de desistir do seu casamento, eu proíbo você de desistir de viver o melhor de Deus para a tua vida. Você não será do tipo de pessoas que desiste. Pelo contrário, você vai até o fim. Diga, eu vou até o fim. Terceiro, jamais se deixe dominar pelo espírito de medo. O problema das pessoas é que o medo é algo assim extraordinário. Olha o que diz o verso 23. Em toda a cidade o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimento me espera. Não se deixe dominar pelo espírito de medo. Eu nasci numa cidade pequena, e o meu avô morava, imagina, a cidade era pequena, e meu avô morava na roça. E às vezes eu ia dormir lá no sítio, na casa. Desculpa. Às vezes eu ia dormir no sítio, na casa dele. E lá não tinha luz. Ele colocava umas lamparinas. Você nem sabe o que é as lamparinas. O jovem canta aí. Minhas lamparinas estão... Nem sabe o que é. Eu ganhei da irmã Célia ali um
Candeeiro, quem sabe o que é o candeeiro? É, eu só não sei, eu preciso comprar o querosene, Júnior, mas eu estou com candeeiro lá em casa lá. Então era isso que a gente usava. Quem estudou aí na lamparina, lembra? Você queimava, ficava lendo o livro aqui, a chama queimava como é que é o nome disso aqui? As sobrancelhas. Enrugava assim, aquele cheiro de queimado. E aí você ia dormir no sítio, casa isolada. E à noite, tinha um danado de um gato lá. E aí aquele gato, ele vinha, e eu não sabia que tinha esse gato. E de repente, ele estava ali, à luz da lamparina, ele ficava assim, ó. E eu ficava com medo. E aí eu ia para o lugar mais seguro que tinha, a minha rede. E eu pegava um lençol, não era um cobertor, porque lá no Ceará não se usa lençol, senão você morre. Calor demais. Eu pegava o lençol e me cobria. E, gente, eu não sei o que acontecia, mas quando eu me encobria, podia vir um leão, podia vir o capeta, o satanás, ali eu me sentia seguro. Por quê? Porque o medo, ele transforma aquilo que é pequeno em gigantes. A gente tem medo do futuro. A gente tem medo. Então, não deixe o medo dominar você. Existe até o espírito de medo, porque ele sabe que o medo paralisa. E a maioria das coisas que a gente tem medo, elas não vão fazer mal nenhum para a gente. Por exemplo, Fabinho, fica de pé aí, agora eu vou te expor. Olha o tamanho desse homem. Esses dias aí, pode sentar, esses dias aí ele me chamou, foi lá estava lá no escritório, ele lá, ô pastor, vamos lá comigo lá, o senhor tem medo de rato? Eu falei, não, vamos lá porque eu acho que tem um rato ali dentro, pega a vassoura. Olha o tamanho do homem, eu vou lá, abre aqui pastor, puxa de lá, puxa de cá, abre aqui, põe a lanterna pastor, e eu olhei assim, não tem rato. O que um rato vai fazer, irmão? Quem tem medo de barata? O que é que uma barata vai fazer, irmão? Então a maioria dos medos que nós temos, são medos que não vão atrasar o nosso lado. O que uma simples barata, que nem tem sangue, vai fazer com você? Olha o seu tamanho. Que medo você tem? Hã? Tinha um rapaz lá numa firma de cortar cana lá, usina. Ele trabalhava vários tempos, e tem uma época lá, que é a época que eles já cortaram, e aí eles mandam o pessoal embora, e esse rapaz tinha pedido uma promoção fazia 3 anos, e aí começou a mandar o pessoal embora. E aí um dia chamaram ele de manhã, ó, no final da tarde você passa aqui. Ele ficou a manhã inteira, vou ser mandado embora, com medo, sofrendo. Quando ele chegou no final, 5 horas da tarde, para ir no RH, já se despedindo do pessoal no corredor da empresa, dizendo, olha, agora chegou a minha vez, de manhã mandaram bastante gente, agora vão me mandar também. Quando ele chegou lá, a moça do RH simplesmente falou para ele assim, olha, você sabe aquela promoção que a gente estava para te dar 3 anos atrás? Então, essa promoção chegou. Ele sofreu o dia inteiro, achando que ia ser mandado embora. Então, não deixe o medo te dominar. E se eu ficar nesse casamento, pastor, eu estou com medo de eu ficar nesse casamento. Vai dar tudo certo, irmão. Vai ser bênção, você vai ficar velhinho, vai ver os seus netos, os bisnetos. Vai ser referência. Vai ser o cara do aconselhamento. Quando alguém tiver com dificuldade, você vai falar, já passei por isso. Vai dar tudo certo.
Então não tenha medo. 2 Timóteo capítulo 1, verso 7 diz: pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. O texto também diz: o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. Em Jesus não existe medo. Qual é a área da sua vida que o Espírito está te levando hoje? Para você ficar, para você resistir, para você lutar, para você vencer. Você nunca pode desistir porque está difícil ou pesado. Os fracos fazem isso, mas nós somos fortes. A Bíblia diz, olha, diga ao fraco, eu sou forte. Os fracos desistem, mas os fortes no Senhor permanecem. Você deve ficar sempre na presença de Deus. Nesse lugar você vai definir se você deve entregar algo que o Espírito Santo está lhe pedindo. Nesse lugar você vai definir se deve mudar, porque o Espírito Santo está direcionando você para algo melhor. Mas permaneça na presença. Avalie as suas motivações pessoais e questões essenciais do seu interior. A Bíblia diz que o coração do homem, ele é enganoso. Ele nos engana. Gálatas capítulo 6, verso 9 diz: e não nos cansemos de fazer o bem, pois o tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Você vai sair daqui, irmão, com uma outra cabeça. E não vai desistir. Como diz o filme antigo do Van Damme, desistir nunca, retroceder jamais. Essa devia ser a frase coach do dia. Desistir nunca, render-se jamais. Nós não somos daqueles que não desistem. Quarto, foque sempre no destino do teu chamado. Verso 24 diz: todavia, eu não me importo nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Jamais valorize o terreno mais do que o eterno. Vença muitas vezes o orgulho, o ego, porque muitas vezes para ficarmos, a gente precisa vencer o orgulho. Tem pessoas que saíram daqui que não voltam, tem saudade de casa e não voltam por causa do orgulho, irmão. Vença o ego, vença o orgulho, termine a sua corrida, complete o seu chamado, o seu ministério. Deus sempre vai te sustentar e o que Ele te chamou, no que Ele te mandou fazer. Você não sabe o que Deus pode fazer se você tiver coragem de ficar. Você não sabe o que Deus pode fazer se você tiver coragem de permanecer. Amém? Vamos permanecer na presença? Você pode ficar de pé, eu quero orar por você nessa noite, nessa manhã. Aleluia. Fecha teus olhos. O que você está querendo desistir? O que você está querendo desistir? Por que você quer parar? Comece a falar com Ele: Senhor, eu não desistirei. Ô Espírito Santo,
Senhor, se entrou alguém aqui, ó Deus, nessa manhã, que pensou, eu vou desistir do meu casamento, desistir da minha vida, vou desistir do meu ministério, vou desistir de tudo. Que o Teu Espírito Santo possa falar com eles. Que ele possa permanecer. Que desistir é para os fracos, nós somos fortes. Porque a nossa força, ela vem do Senhor. Oh meu Deus, em nome de Jesus Cristo, nesta manhã, meu Pai, eu oro nesta manhã pela Tua igreja. Eu oro nesta manhã, ó Deus, pedindo, ó Deus, que o Senhor venha nos dar força para permanecer. Que o Senhor venha abençoar esse casamento, Pai. Que essa pessoa não desista de viver, embora com todas as dificuldades, com todas as necessidades, que Teu Espírito Santo venha fortalecer a vida dessa pessoa. Que ela não desista do seu chamado. Que ela não desista do lugar onde Deus tem colocado ela. Que ela possa permanecer. Oh Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Oh Deus. Aleluia. Como o refrão daquele louvor diz, eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas Tua graça me atraiu, Tua presença me atraiu. Aleluia. Eu abençoo a Tua igreja. Eu abençoo o Teu povo nesta manhã, em nome de Jesus. Você recebe para a sua vida? Pode aplaudir o nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Diga assim, profetizando: Deus, eu não desistirei, mas permanecerei. Glória a Deus. Estenda suas mãos, eu quero abençoar a sua vida. Pai, no nome de Jesus eu quero te agradecer. Quero te agradecer por essa manhã maravilhosa. Que o Senhor continue abençoando o teu povo. Que a graça de Deus Pai, que a consolação do Espírito Santo de Deus e o amor de Jesus esteja em nosso coração. Se você crê, diga amém. Ótima semana, semana abençoada. Vai com Deus. Deus te abençoe.